Plim, plim, plim. Tá ligado aí? Se não tava, ligou. Um excepcional dia para você. 7h05 da manhã é dia de encontro com o Mago da Oratória. Eu sou Giovanni de Souza e trago aqui para você, às 7h05 da manhã, um pouquinho da magia da oratória. Plim. Com essa varinha, ou com essa, você pode transformar o mundo, transformar pessoas, transformar ambientes e transformar organizações a partir do poder da palavra, a partir do poder da oratória. E eu, no meu objetivo do treinamento Mago da Oratória, eu ajudo profissionais de todas as áreas a irem de aprendiz a Mago da Oratória. Plim, plim. Se conecta aí. E a partir desse entendimento do aprendiz, quando ele desperta, quando ele identifica a sua identidade, quando ele aprende os fundamentos, ele começa a se preparar para ir em direção à varinha preta, que é o conhecimento sobre os segredos da oratória. Porque falar, qualquer um de nós fala, até papagaio. Eu fiz esse dia um vídeo, até papagaio fala. Mas saber o que falar, como falar e quando falar, tem um treinamento para isso, de aprendiz a Mago da Oratória. No dia 8 de fevereiro eu vou lançar, às 20h01 da noite, o meu método. Vou fazer uma aula magna, é uma aula gratuita, então espero você às 21h para conhecer o meu método, que me trouxe até aqui, que me colocou em tantos lugares, como professor universitário, me colocou em grandes organizações, como líder e como gestor maior em todas as organizações dos últimos 22 anos que eu participei. Me levou 3 vezes à Europa como um especialista e me tornando ainda mais especialista, tendo a oportunidade de fazer palestra em centenas de lugares, milhares de palestras por esse Brasil afora, seja pelo Senac do Rio Grande do Sul ou pelo Senac de Curitiba, ou palestras autônomas que eu fiz, sendo convidado por organizações de todos os tipos. E essa experiência, essa energia, eu transformei num método, o meu método de aprendiz a Mago da Oratória, Plim. E eu convido você, então, a saber como que é esse método. E durante o ano todo, nós vamos estar juntos aprendendo o conhecimento da oratória, o conhecimento das escolas de oratória, que pode fazer uma grande diferença. E com isso você vai aprender a falar extremamente claro, persuasivo e com espiritualidade. O que significa isso? Que quando você falar, as pessoas vão parar e vão ouvir. Quando você falar, as pessoas vão entender. Quando você falar, você vai conseguir vender uma ideia. Quando você falar, você vai conseguir transmitir de forma extremamente clara a informação que todos compreendem, inclusive conseguem transmitir para outras pessoas. Então, aprender a falar extremamente claro e persuasivo com espiritualidade abre portas, destrava portas, liberta pessoas. Plim, plim. Vem comigo. Eu estava aqui lendo as Escrituras, e no meu treinamento, todo ele está baseado no número 3. O número 3 é o número da comunicação. E por ser o número da comunicação, ele rege o mundo. A tríade está por todos os lugares. A tríade está pela minha vida, a tríade está na sociedade, a tríade está no universo. Tudo começa com a tríade, Pai, Filho e Espírito Santo. A tríade está em por todo lugar. E o número 3, então, é um número da comunicação. E eu fiz um e-book sobre o número 3
E eu tô dando de presente para quem está junto comigo aqui nas 7h05 da manhã. Tá aí, ó, entra aí no Instagram, bem aqui embaixo. Aqui embaixo tem a bio. A bio é aquela descrição que tem no Instagram, onde você diz um pouco sobre quem é você. E aí tem um link. Um link é um acesso que leva você para um outro lugar e é uma frase em azul. Se você clica naquela frase em azul, ele vai levar você para um lugar que você coloca o seu e-mail e ele leva então até o seu e-mail, o e-mail que você colocar lá naquela página. Ele leva você e você tem a oportunidade, então, de abrir e receber no seu celular, ou no seu computador, ou no seu tablet. Você recebe aí os mistérios e enigmas do número 3. Você vai saber o número 3 na vida de Jesus. Você vai perceber o número 3 pela sociedade. E você vai perceber o número 3 também na oratória. E aqui, no livro que eu escolhi hoje, olha que interessante. Olha como é interessante. Estou aqui com a escritura. E a escritura no livro de Gênesis, no primeiro capítulo, olha só, primeiro capítulo, versículo 3. Será que é uma coincidência? Gênesis 1, versículo 3. E disse Deus, haja luz. E houve luz. Plim. Pegou esse código? E disse Deus, haja luz, e houve luz. O mundo acendeu. Então Deus disse. E quando ele disse, a luz apareceu. Então significa que hoje eu escolhi um assunto muito importante, que faz parte da minha e da sua vida, está comigo e com você desde a criação. Hoje, o tema que eu escolhi é o poder da palavra. Plim, plim. O poder da palavra, o poder de criar. E esse dom vem direto de Deus para mim e para você. Plim. Esse dom vem direto de Deus para mim e para você. Porque quando Deus criou o homem, Deus criou o homem à imagem e semelhança dele. Então, se ele nos criou à imagem e semelhança dele, o poder dele está conosco. Então, hoje eu vim trazer para você o poder da palavra, o poder de criar com a palavra, que é um dom que vem direto de Deus. Através do poder da palavra, desperta em nós o nosso poder criativo. E tem dentro de você, quando eu digo que você é um mago, que você é uma maga, então eu e você somos um mago e uma maga, sabe o que significa? Que nós temos em nós o poder da magia. Quando eu falo mago, maga e magia, as nossas crenças, e eu vou falar hoje sobre crenças também, as nossas crenças nos remetem, as nossas crenças, elas nos remetem para misticismo, para magia negra, para bruxaria. Foram incutidos na nossa mente, isso através das nossas crenças. E eu vou falar sobre isso também. Então, a primeira impressão que as pessoas têm, que o que eu estou fazendo, com o que eu estou mexendo, não é bom. Que com o que eu estou fazendo, com o que eu estou mexendo, eu sou um menino mau. Se você mexer com isso, você vai ser uma menina má. Nos incutiram isso. E eu vou falar hoje sobre isso. Por que que nós não deixamos fluir a essência que existe em nós de ser humano por causa das crenças, crendices e o que disseram sobre nós? Hoje eu vou falar sobre o poder da palavra. O que esse poder pode fazer na minha e na sua vida? Porque através da palavra, Deus criou o mundo. A primeira palavra dele, então, haja luz. E luz, para você ficar mais ligado ainda, é uma palavra que tem 3 letras.
Ah, Giovanni, mas é que luz é em português, Deus não falou em luz. Vai lá ver então na linguagem hebraica, você vai ver lá, na linguagem que ele falava lá com o povo primitivo dele, você vai ver que a palavra também tem 3 letrinhas, tem 3 sinais. A palavra é a mais poderosa ferramenta do ser humano. Você tem um poder dentro de você que você nem imagina. E essa varinha, ela é somente uma forma de você fazer com que esse poder flua. Não é só simbólico. Plim, plim, plim. Ele tem o poder de ligar, tem o poder de destravar, tem o poder de libertar e tem o poder de impulsionar. Plim. Eu vivi isso, eu vivo isso. Quando eu entro num ambiente, a minha energia entra comigo. Quando eu entro num ambiente, a minha armadura entra comigo. Quando eu entro num ambiente, Deus entra comigo. Quando eu entro num ambiente, o ambiente tem que mudar a energia. Quando eu entro num ambiente, as pessoas que estão naquele lugar têm que mudar a energia. Quando eu entro num ambiente, a instituição que eu piso muda a energia. Plim, plim. É isso que você vai aprender. Fazer com que o poder da palavra, o poder que existe em você, seja desperto. Então eu não treino mago. Eu ajudo a despertar o mago que tem dentro de você. Plim. A maga que tem dentro de você. Então a palavra é um poder que tem uma capacidade de transformar vidas, pessoas e organizações. É um instrumento da magia. É um instrumento da magia. Mas não crie ainda nenhum conceito e nem fique assustado com isso. Mas a palavra ela tem 2 gumes. O poder da palavra é como uma espada. É como uma espada que tem 2 gumes. Ela pode encantar e ela pode libertar. Dependendo de como você usa, então, o poder da palavra, você encanta ou você liberta. E o encantamento é uma prisão. A liberdade, a libertação é libertar da prisão. Milhões de pessoas nesse momento estão cativas. Milhões de pessoas por todos os lugares da Terra estão travadas. E eu vim convidar você para que eu e você juntos levemos boas novas até os confins da Terra, destravando e libertando pessoas. Plim. Porque as pessoas foram encantadas. E eu vou contar para você quando que nós somos encantados. Então, ó, dá um toquezinho aí no aviãozinho e convida. Convida algumas pessoas, conta para elas, pelo menos 5 pessoas. Convida elas para ouvirem essa palavra. O poder da palavra. Quando eu clico no aviãozinho, eu estou mostrando para o algoritmo do Instagram que esse assunto ele é importante. E esse assunto ele pode transformar vidas. O poder da palavra. Nós, durante todo o dia, durante todo o nosso dia, nós lançamos feitiços o tempo todo. Plim. Como assim, Giovanni? Vou falar um pouco para você, então, sobre a domesticação. Você sabia que eu e você somos frutos da domesticação? Ô, Giovanni, como assim? Domesticar é gatinho, cachorrinho, periquito? Tem gente que gosta de gato, tem gente que gosta de cachorro e tem gente que gosta de colocar passarinho em gaiola. Domesticar. E quando eu fico olhando alguém que tem um passarinho numa gaiola, ela diz assim, não, mas é que eles são criados para viver em gaiola, porque eles são domesticados já. Igual eu e você. Fomos criados para ser domesticados. Nós começamos a ser domesticados, sabe quando? No primeiro dia da nossa vida. Nós temos 2 dias importantes na nossa vida. O primeiro dia que nós nascemos.
E o segundo, o dia que nós descobrimos por que nós nascemos, por que nós estamos aqui. Só que olha que interessante. Nós fomos domesticados, e é tão prático isso, eu vou demonstrar isso para você, e aí o poder da argumentação. Quando eu digo lá, aprender a falar de forma clara, persuasiva. Então vamos lá, persuasivo. Eu e você fomos domesticados. Nem o nome nosso nós não escolhemos. Giovanni, não fui eu que escolhi. Leandro, não foi você que escolheu. Pati, nem é o nome, né? É apelido, nem foi você, Pati, que escolheu. Agora infância. Né? Agora infância, não é o nome. Mago da oratória, não é o nome. A gente cria, a gente vai criando. E esse é um poder, não é ruim isso, mas é um poder que nós temos criativo. Agora infância, educação e ação é o poder criativo. Pati é o poder criativo. Mago da oratória é o meu poder criativo. Plim, nós temos esse poder, nós podemos criar. Mas nem o nosso nome nós escolhemos. Nós não escolhemos o nosso nome. A Bel não, tá aí Bel, a Bel não foi ela que escolheu também. Nenhum nome que entrar aqui, qualquer pessoa que entrar aqui agora, não escolheu o seu nome. E sabe o que aconteceu ainda? Tem umas coisas que é mais interessante ainda. Tem alguns nomes que são aqui que é fruto da sorte. Fruto da sorte. Como assim, Giovanni? O seu pai e a sua mãe tinham 3 nomes para você e não conseguia escolher. Daí sabe o que ele fez? Ele botou o nome seu num papelzinho e jogou sorte. E saiu um bilhetinho. E você é fruto da sorte, o seu nome. Plim! Tá cheio de gente. Ei, eu não sei se você tem um filho, que o filho é fruto da sorte. Eu vou confessar para vocês. Eu e minha esposa, nós tínhamos o nome do nosso filho, 3 nomes. Um deles saiu do papelzinho. Nós não conseguimos. E aí a gente disse, quer saber uma coisa? Vamos entregar para Deus o nome. E a gente botou num papelzinho e saiu o nome. Fruto da sorte, o nome. Mas daí, a gente quando criança, a gente começa a receber a atenção do pai, da mãe, da professora, do líder religioso. Aí nós começamos a domesticação, porque nós, quando criança, nós acreditamos em tudo. Tudo nós acreditamos nos adultos. Os adultos são nossa fonte de aprendizagem, de informação. Então nós sentamos lá no banquinho da escola, na cadeirinha da escola, na mesinha da escola, e a professora que está lá, ela começa a dizer para a gente que a gente é um bom menino ou um mau menino. Que a gente é uma má menina ou uma boa menina. E a gente começa a ser avaliado. Quando a gente é um bom menino, a gente tira azul. Quando a gente é um mau menino, a gente tira vermelho. E se a gente tirar vermelho, nós vamos receber castigo. Então, a gente começa a querer ser um bom menino e a gente começa a querer ser uma boa menina. Começaram a domesticar a gente. E aí, para ser um bom menino, tem que fazer de acordo com como a professora diz. Para ser um bom menino, tem que ser de acordo com o papai que a mamãe diz. Mas daí o papai foi embora e a mamãe diz que o papai é uma má pessoa. E eu começo, então, a entender que o papai é uma má pessoa. Mas tem daí uma professora que eu escuto em casa a mãe dizer que aquela professora é uma má professora. E aí eu fico sentadinho lá na minha cadeirinha todo dia escutando a professora má. Aquela professora de matemática é má. Aquela professora de português é má. Mas aquele professor de religião é bom, porque ele ensina sobre Deus, ele é um bom professor, ele ensina a religião. E a gente vai começando a aprender o que é mal, o que é bom. E nós vamos começando a acreditar. E aí nós vamos começando a fazer com que a gente queira sempre ser um bom menino. E a gente começa, às vezes, a fazer de conta. Para a gente conquistar o pai e a mãe, a gente tem que ser um bom menino, uma boa menina. E a gente vai fazendo tudo conforme o papai, a mamãe, a professora, o líder religioso querem que a gente faça. O bonito, o feio,
Nós aprendemos então a julgar nós mesmos e os outros. Quando fazemos o que a mamãe e o papai pedem, nós somos um bom menino. Quando fazemos o que a professora pede, nós somos um bom menino e uma boa menina. E muitas vezes nós fingimos. E assim nós vamos formando a nossa personalidade até os 12 anos. Cheio de crenças. Só que daí acontece o seguinte, 99% das pessoas, de alguma forma, foram agredidos, foram machucados, de alguma forma, até os 12 anos, com aquilo que acreditava. E muitas vezes seus sonhos foram frustrados. Ontem eu contei a história da menininha que cantava. E a sua mãe disse que ela tinha uma voz horrível. E ela acreditou. Porque eu acredito na mamãe, eu acredito no papai, eu acredito na professora, eu acredito no líder religioso. Plim! Nós temos que libertar essas pessoas que acreditaram num monte, muitas vezes, de inverdades, que criaram na nossa vida uma casca e um coração fechado, cheio de muro, dizendo um monte de coisa má, que tudo era pecado, que tudo não podia, que isso. Não estou dizendo que é para você sair por aí fazendo coisa errada, mas disseram para nós um monte de coisa. Nos atacaram de muitas formas, quando nos domesticaram. Por isso que 98 pessoas, quando eu pego o livro aqui, Mais Esperto que o Diabo, na entrevista de Napoleão Hill com o Diabo, 98% da população mundial está numa prisão. Plim. E a prisão é essa domesticação, está numa gaiola, igual um passarinho que uma pessoa tem em casa, querendo dizer para mim que esse passarinho ele não consegue viver fora da gaiola porque ele aprendeu, ele é criado para ser domesticado. E muitas vezes eu e você somos igual a esse passarinho. Alguém disse que nós nascemos para viver dentro dessa gaiola. E disseram que esse é o lugar certo para você. Plim! A palavra tem o poder de libertar. Eu sou um mago que uso o poder da libertação da palavra. Plim! Pega toda a minha energia aí. Você vai se arrepiar ouvindo isso. Porque a energia está indo até você. Plim! Por isso que você tem que vir aqui no horário, ao vivo, porque nesse momento a energia foi até você. É como uma energia de rádio. Você pode até ouvir depois e se arrepiar também, porque as ondas ficam no universo, mas nesse exato momento você está recebendo essa energia aí. Plim! Eu sou um mago que vim para libertar com a verdade. Jesus disse que ele era o caminho, a verdade e a vida. O que é a verdade? É sair da mentira. A mentira que criaram sobre nós. A mentira que você não é bonita. A mentira que disseram para você que você tem uma voz horrível. A mentira que disseram para você que você era uma menina má, que você era um menino mau. A mentira que disseram para você que você tinha que fazer isso, se não fizesse isso, você não ia fazer aquilo. Esse dia eu estava ajudando um rapaz que tinha 2 filhos pequenos e a família dele estava passando dificuldade. Ele estava desempregado, a esposa desempregada, eles estavam passando fome. E ele veio falar comigo, eu ajudei ele a arrumar um trabalho, mas o trabalho dele tinha que trabalhar no sábado e ele não aceitou, porque alguém disse para ele que se ele trabalhasse no sábado ele não ia para o céu. Plim! Liberta, cara! Alguém está aprisionando você com uma mentira. Isso é uma mentira. É uma mentira pregada pelos religiosos e você está passando dificuldade, levando a sua família a passar por dificuldade. Jesus, ele não criou nenhuma religião e ele foi o cara que foi lá no sábado. Ei, pode ficar bravo comigo se você acredita nisso, mas é uma verdade.
É uma verdade. Ele trabalhou no sábado para mostrar para aqueles fariseus hipócritas que acreditavam numa religião que levava a Deus. Não é a religião que leva a Deus. É seu coração que leva a Deus. Ei, eu trabalho no sábado. Eu produzo no sábado. Eu transformo vidas no sábado. Eu uso o sábado para trabalhar, para fazer com que a minha vida, meus filhos, tenham abundância e tenham prosperidade. E eu ajudo a transformar a vida de outras pessoas no sábado. E nunca Deus reagiu contra mim. Ele está comigo o tempo inteiro. Eu estava ali embaixo agora fazendo o meu boot e ele estava comigo. E eu não tenho isso. Mas sabe o que é pecado? O pecado é tudo aquilo que você imputa em você mesmo. Porque a crença, a religião ensinou isso quando você nem escolheu, porque seu pai e sua mãe levou você lá, e você passou a acreditar que aquilo é certo. E agora você está preso. Daí estava lá ele com os filhos passando dificuldade, e dizendo assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Abre a geladeira dele, só tem água e gelo. Como assim? O Senhor é meu pastor e nada me faltará e só tem água e gelo. Ah, mas agora o religioso do sábado, ele vai dizer que eu estou fazendo blasfêmia. É blasfêmia. Você está blasfemando? Não sou blasfemo. Plim. Eu confronto você com a palavra. Eu confronto você com Jesus. E confronto não é afronta. Afronta é humilhar. Confrontar é a verdade com a mentira. Afrontar é humilhar. Confrontar é mostrar a verdade. A verdade liberta. Jesus veio para trazer vida, verdade em abundância. Libertar cativos, ele falou. Cativos. E ele ficava lá confrontando o tempo inteiro. Aqueles caras que queriam botar. Por isso que Pedro e Paulo tiveram que ter um choque de gestão. Tiveram que ter um choque espiritual de Jesus. Porque eles eram religiosos. Paulo teve que ficar cego 3 dias. Paulo teve que ficar cego 3 dias. Por quê? Porque ele era um religioso. Ele teve que passar por uma transformação. Pedro era um judeu religioso. E ainda ele era um zelote. Ele era um judeu guerreiro. Ele era um zelote. Ele andava o tempo inteiro com uma espada na cinta. Ele viveu 3 anos com Jesus. E ele não conseguiu quebrar a religiosidade dele, mesmo caminhando e vendo com Jesus o tempo inteiro. Quando mandaram ele comer, ele não quis comer porque era pecado. Teve que vir do céu. Teve que vir do céu uma toalha com comida. Come, porque tudo o que entrar pela boca é sagrado. E o que sai do seu coração é que é pecado, Pedro. Come, Pedro! Ajuda no sábado, Pedro! E Pedro não queria ajudar, não queria comer. Negou Jesus 3 vezes. Até o dia que ele se converteu. Aí o dia que ele se converteu, ele entendeu que o pecado foi criado nas crenças dele. E ele, quando ele entendeu a mensagem do coração, ele se converteu. Sabe o que é quando ele se converteu? Plim, ele se libertou. E o dia que ele se libertou foi o segundo dia mais importante da sua vida, o dia que ele descobriu quem realmente ele era. Quem realmente é você. Quem realmente eu sou. Qual é a minha essência? Eu tenho dito para Deus todo dia, Deus me tira do caixão. Deus me tira da prisão. Me leva, me liberta. Me ajuda a libertar os cativos. E aí ele me deu esse entendimento. Você é um mago, Giovanni. E a sua magia vai libertar pessoas pelo poder da palavra. Plim. Então eu tenho uma atribuição. Encontrar outros magos, outras magas que sejam libertos para também levar boas novas até os confins da terra e transformar vidas pelo poder da oratória. O poder da palavra. Por isso que o meu método
Antes de você aprender o poder da palavra, você precisa aprender quem você é, a sua identidade, de onde você veio, quem é você. E quem é você é isso. Quem é você é isso. As crenças que colocaram em você, que colocaram em mim. As 3 maiores crenças: paternidade. A dificuldade que você tem, ou que você teve, ou a forma como você se relacionou com seu pai, criou em você um bloqueio da paternidade, e você tem uma dificuldade com Deus. Daí sabe o que acontece? Você quer ser a filhinha queridinha de Deus. Aí você diz que tudo é para Deus, daí você quer uma santidade. E essa santidade que você é, muitas vezes você não se mexe. Ontem eu estava ouvindo uma palavra, o poder da palavra de uma pessoa que eu sigo. E daí ele disse assim: Deus não é um Deus do mover. Deus não inicia o mover, ele empurra o mover. Deus não cria o mover, ele empurra o mover. Então é no caminho do caminhante que a ajuda de Deus surge. Plim. Deus não vai dar o primeiro passo com você. Mas se você der o primeiro passo, ele te empurra para o segundo, para o terceiro passo. Deus, ele não abre o mar antes de você botar o pé na água. Deus não te leva para a terra prometida antes de você sair do cativeiro. Deus não te entrega os medianitas antes de você ir lá quebrar o templo Gideão. Você tem que se mover. Deus, ele não derruba o gigante. Deus, ele não pega as pedrinhas do rio. Deus, ele não treina você, Davi. Você vai ter que ser treinado por você mesmo. Ele não te dá as pedrinhas, você tem que pegar as pedrinhas. E você tem que ir até o gigante. Você tem que arremessar a pedrinha. E no momento que você arremessar a pedrinha, ele joga no alvo e a cabeça do gigante cai. Plim. Ele derruba os gigantes. Mas você tem que treinar, você tem que pegar as pedrinhas, você tem que ir até o gigante, você tem que arremessar. Daí o gigante cai. Plim, plim. Pegou os códigos? Pegou os códigos, Carlos? Pegou os códigos, Melissa? Pegou os códigos, Kelly? Maga. Mago. O poder da palavra é o poder mais poderoso, é a ferramenta mais poderosa que existe dentro de mim e de você, que foi dado por Deus. E outra coisa para fechar essa aula. Uma das coisas mais terríveis que tem acontecido no mundo é o poder da palavra do fofoqueiro. A fofoca. O que as pessoas ficam falando sobre você, o que as pessoas ficam falando sobre as outras pessoas, que fazem com que a gente acredite. Eu vou contar 2 histórias. Uma criança estava na escola, e daí ela estava pronta para assistir uma aula. E aí chegou um coleguinha e disse assim: agora nós vamos ter aula com o pior professor da escola. Ele é brabo, ele é terrível, ele é um avarento. E ele é um tarado. Aí vem o outro, diz assim: vamos ter a pior aula de hoje. E você estava empolgado, porque você está vindo para a escola agora. E aí você entra na sala, já com a imagem do professor criada pelas outras pessoas. E quando você começa a assistir a aula, você vê toda a aula com a visão dos outros. E aquele professor é o pior professor que você já teve aula. Criar uma crença em você, que é uma mentira. Eu conheço inúmeras pessoas que vieram dizer para mim: eu não gostava de você, Giovanni. Mas depois que eu te conheci, eu comecei a gostar. Aí eu digo assim, ó, não tem problema.
Eu tenho 51% das pessoas que eu conheço gostam de mim e 49% não gostam. E sabe quando que as pessoas não gostam de você? Ou porque disseram alguma coisa sobre você, criaram algum fato sobre você que muitas vezes é mentira. Ou quando você não fez o que ela queria que você fizesse. Daí você virou um mau menino. Porque você não fez o que ela queria. Como você não fez o que ela queria, você ficou mal. Então você, tem gente que gosta e gente que não gosta. Porque você não agradou. Ou porque disseram para ela. Mas o poder da palavra é uma espada de dois gumes. Teve um homem, vou lembrar só uma história, tem muitas, mas vou lembrar um homem. Tem um homem que num dos países mais inteligentes do mundo, num tempo onde havia os maiores cientistas do mundo, esse homem, pelo poder da palavra, ele fez eles acreditar em algo que se tornou uma das maiores fatalidades da Terra. Hitler será lembrado até os fins dos tempos. Hitler usou o poder da palavra para persuadir uma geração de pessoas inteligentes, com grande grau de conhecimento. Uma das nações mais inteligentes do mundo na época. Um homem, pelo poder da palavra, ele criou uma das guerras mais terríveis que a Terra já teve. Então, cuidado com o poder da palavra. Ela aprisiona, mas ela tem o poder de libertar. A palavra, ela tem o poder de encantamento, que coloca e domestica as pessoas. Mas eu vim para ajudar a libertar pelo poder da palavra. Plim, plim, plim. E eu quero que você me ajude. A fofoca, quando você escuta as pessoas, você vai ver que você conhece de cara mais da pessoa que está fazendo aquele monte de fofoca do que as pessoas que elas estão falando. Eu aprendi como líder a jamais trazer para as mesas, para a mesa de trabalho, para a mesa de reunião, as pessoas. Eu não trago as pessoas. Se eu conhecer você hoje e eu vou ser apresentado para alguém, eu não quero saber quem é a pessoa. Davi, ele tinha 30 homens, que a gente chama eles os 30 de Davi. Sabe quem eram os 30 de Davi? Os maiores generais de Davi. Os maiores governantes, os maiores comandantes de Davi. Tudo curva de rio. Sabe o que é curva de rio? Gente excluída pela sociedade. Todos os excluídos pela sociedade se tornaram soldados de Davi. Sabe qual era a diferença de Davi? Chegava um cara e daí o cara dizia assim, ó, Davi, cuidado com esse aí. Esse aí, Davi, isso aí é coisa ruim pra caramba, Davi. Isso aí não presta. Ó, é um mau pai. É um soldado relapso. Esse cara, Davi, é a pior espécie humana que tem. Tá bom, Davi dizia. Tá bom. Aí o soldado entrava para falar com o Davi, Davi fechava a porta, ficava só o soldado e Davi. Aí Davi olhava no olho do soldado. Daí ele dizia assim, e daí, cara, quem é você? Daí Davi começava a dizer, ó, deixa eu dizer uma coisa para você, disseram para mim que você é isso. Aí o cara olhava para Davi e dizia assim, Davi, eu sou muito pior do que isso que disseram de mim. Davi, eu sou muito pior. Ei, eu e você somos muito pior do que aquilo que dizem de nós. Mas sabe qual é a diferença? Quando a gente se conectou lá em cima com o cara lá, a gente se transformou. A gente mudou, não porque um religioso veio dizer pra gente sobre pecado,
sobre santidade. Não, porque a gente se conectou com ele e a gente tem um acesso a ele e a gente conversa com ele. Aí Davi então olhava para o cara e dizia assim, mas só que eu quero fazer um acordo com você. Nós vamos fazer um acordo de lealdade. Não me importa o seu passado. Eu quero propor para você o seguinte, eu limpo todo o seu passado. Eu esqueço todo o seu passado. Eu quero fazer um novo acordo com você. A partir de hoje, eu e você vamos fazer um acordo de lealdade. Você vai estar junto comigo. Você será um valente de Davi. Você vai trabalhar para o reino. Você vai trabalhar para o governo. E você vai seguir a disciplina e as ordens. E você será comigo, você vai cear comigo, você vai andar comigo pelo castelo. E você vai ter as chaves de todo o castelo. E você vai ser um comigo. Se você aceitar, a partir de hoje você muda a sua vida e eu não quero saber do seu passado. E você vai construir um novo futuro. Se você não quiser, eu te dou libertação nesse momento também. Você sai por aquela porta e nunca mais volte. Porque se você voltar com qualquer outra intenção, não essa do nosso acordo, você é um homem morto. Você está comigo? Plim, sim, Davi, eu estou com você. E ele formou um dos maiores exércitos de homens de valor que mudaram a história de Israel. O poder da palavra. Ei, o Deus que está comigo aqui, que habita em mim, saúde o Deus que habita em você. Me ajuda a levar essa mensagem até os confins da terra. Eu vou colocar ela no Instagram agora. Curte lá, comenta lá, compartilha, chama outras pessoas para ouvir. É tempo de libertar cativos. Valeu? Espero você amanhã com mais uma mensagem do Mago para você. Namastê.